sejam todos bem-vindos aqui ao programa Jump Station, que é justamente 15 minutos do seu dia para poder saber mais sobre algum filme, série, música, videogame e o que vier pelo caminho. Bom, eu sou o Yatá e sejam todos bem-vindos. Se você quiser mandar aí alguma coisa também para mim, mídia física, tudo mais, caixa postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, SP 04218-970. Então, tá aí embaixo passando também aí para vocês. O que acontece? Hoje vou falar para vocês sobre Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, né? Essa nova animação feita em parceria aí Peter Jackson com a galera do Japão, com a galera de outros países. O que acontece? É uma tentativa de uma animação dessa nova geração para a saga do Senhor dos Anéis. Lá para a década de 60 e 70, houveram animações sobre o Senhor dos Anéis e sobre o Hobbit. Só que hoje em dia quase ninguém se lembra, foram feitas pela Warner e tudo mais. Só que após a trilogia que fez muito sucesso de Peter Jackson, tivemos também aquela trilogia do Hobbit. E aí tivemos a série, né, dos Anéis do Poder. E agora, 250 anos antes da história toda, né, da história do Hobbit, das guerras do Anel e tal. Aí, o que que aconteceu nessa época? Essa história bem antiga, a qual Saruman fez parte, ela é contada nessa animação, que no caso é a Guerra dos Rohirrim, que a capa é essa. Então, dá pra ter uma ideia que o negócio é muito louco, né? Tipo, já temos aí um traço um tanto diferente. Por quê? Ó? A gente pode ver, né, uma assim, a qualidade dele já tá aí, ó, tipo, lembra muito desenho dos anos 80 e 90 com colorização mais atualizada, né? Então a gente vê que tem bastante detalhe e tudo mais. E é lógico que em algumas cenas ele acaba pecando um pouco no começo do filme, né? Ou então alguns momentos que dá uma travadinha assim, mas depois ele flui, que é uma beleza, né? Então eu posso dizer pra vocês que dá pra assistir sem medo, né? Então já fica aí uma dica pra todo mundo. O que que acontece? Vamos tentar falar a real aqui pra galera, né? Vou até deixar aqui a imagem ao lado. O que que acontece com essa animação, gente? Né? O Senhor dos Anéis, ele tem aí a sua saga já conhecida, os livros e tudo mais. Alguns personagens nunca foram sequer mencionados nos livros de Tolkien. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui. Né? A Guerra dos Rohirrim, ele oferece uma nova perspectiva aí sobre aquela rica mitologia criada pelo Tolkien. Né? Esse é um filme animado, dirigido por Kenji Kamiyama e produzido pela New Line Cinema e Warner Bros. Tem a Wingnut Produções, que é a empresa do Peter Jackson junto. Né? Então, essa animação leva a gente de volta a 255 anos antes dos eventos do próprio da trilogia do Senhor dos Anéis, explorando aí a história lendária de Helm Hammerhand, ou na sua tradução, né, Mão de Martelo, e a construção do Abismo de Helm. Bom, vamos começar pelo começo. Né? O filme narra a jornada, né, do próprio Helm, né, o rei, né, Helm da Mão de Martelo, que é um lendário de Rohan, enquanto ele defende seu reino contra ameaças internas e externas. Né? E essa jornada também conta com a sua filha, né, que precisa lutar do seu lado para salvar o reino de uma vingança pesada de um amigo de infância da filha. Bom, mas qual que é o motivo da vingança? O cara vai lá e pede ela em casamento. Ele vai com o pai dele, né, para poder fortalecer as relações. Só que o rei não gosta muito do pai do garoto. Então fica aquele confronto. Ele fala: ah, a gente não pode brigar aqui dentro do castelo, mas lá fora é outra história. Então saem do castelo e vão brigar. Só que o problema é que o Helm, ele esquece que ele tem a mão pesada e o apelido dele é provado a partir daí ser real, que é a mão de martelo. Um soco e ele mata o seu oponente. O que acontece? O garoto presenciou o rei Helm matando seu pai nessa briga na rua. Lógico, a trama é até que bem elaborada, se a gente for parar para analisar toda a história ali e o porquê ela se situa naquela situação. De vez em quando a gente vê alguns flashbacks, né, como por exemplo a infância, né, o garoto e a menina
brincando juntos de espadas e tudo mais. Então, é um negócio curioso. Essa é uma animação que captura a essência das batalhas épicas e dos sacrifícios feitos em nome da honra e da sobrevivência. Bom, os flashbacks eles tentam atualizar alguns contextos que não foram jogados para o público antes. Então, a partir do momento que eles dois se reencontram, aí ela lembra, aí mostra ela criança, ele criança brincando. Aí alguma outra coisa acontece, alguma fala específica, aí tem um flashback mostrando o porquê daquilo ser falado. Então, é um filme bem autoexplicativo, não te obriga a assistir os outros filmes para entender. Na verdade, ele complementa os outros filmes, mas ele se passa tão antes que você não precisa ter assistido nenhum dos filmes do Senhor dos Anéis para poder entender ele. O que acontece? Para fãs do Senhor dos Anéis, né, aí já fica bem claro que a história ela não está ali preparada para ser contada apenas para fãs, né, por assim dizer. O que acontece? Vamos tentar falar um pouquinho de outras coisas que acontecem ali, porque o negócio tem muito personagem, como por exemplo a própria protagonista, né, Hera, acho que é assim que fala, né? Ela não existe em nenhum livro do Tolkien. Então, quem realmente estudou a fundo, leu várias vezes, vai achar estranho. Provavelmente vai ter muita gente reclamando aí, né, de subversão da história e tudo mais, mas tudo tem uma explicação, né? O que acontece? Ela é estudada, é treinada, ela sabe lutar, ela entende de tudo ali. Ponto. Ok, vamos lá. A construção do Abismo de Helm, que é um dos cenários mais icônicos da Terra-média, é explorada em detalhes, oferecendo aos fãs uma visão muito mais profunda do significado histórico e emocional deste local. Agora eu queria dar uma ênfase na parte da animação e direção de arte, que essa é uma coisa que me pegou legal. Deixa eu até mostrar aqui, porque esse, né, gráfico aqui, ele é bem simples, ele é bonito, lembra bastante coisa de anime, o que remete muito aos anos 80, quando os Estados Unidos mandavam para o Japão para poder ter um traço mais próximo do anime, mesmo que ainda seja americanizado. Visualmente, a Guerra dos Rohirrim é um verdadeiro espetáculo. A animação de alta qualidade traz vida à beleza e à brutalidade da Terra-média, com um estilo artístico que honra as descrições do Tolkien. As cenas de batalha são coreografadas com precisão e intensidade, proporcionam aí uma experiência visualmente impressionante que mantém o espectador o tempo todo assim na ponta da cadeira. É uma coisa incrível. Alguns minutos no início da animação, a animação meio que tá um pouquinho travada e tal, relembrando a época em que se fazia por celulose, né? Então você tinha ali as animações feitas à mão e tudo mais. Mas depois ele começa a fluir e vai numa boa. É como se fossem várias equipes fazendo, né? Lógico, depois começa a ficar bem fluido, aí envolve o espectador de uma coisa incrível. A gente vê traços simples, mas bem detalhados, e até uma participação especial do já falecido, né, o nosso querido Christopher Lee como Saruman, né, que no caso ele já é mostrado aqui, ó, nessa imagem. E é isso, e a voz dele foi utilizada, inclusive, como forma de homenagem, né? Então, nós temos aqui um negócio incrível, né, que dá pra gente falar por horas e horas e horas. Mas vamos tentar resumir mais a situação, né? Os personagens, né? Eles são profundamente desenvolvidos. O Helm Mão de Martelo se destaca como um líder carismático, complexo, só que ele está sempre desconfiado, sempre nervoso, porque ele participou de guerras, né? As vozes dos atores dão vida aos personagens com umas performances emocionantes e autênticas na versão dublada. A versão no som original tá horroroso, mas tudo bem. Ainda tem gente que prefere no som original, mas eu prefiro a dublagem brasileira porque pelo menos aqui tem emoção. Dublagem viva, hashtag. É. Bom, o que que acontece? A gente tem no elenco até alguns veteranos aí, como por exemplo, um dos coadjuvantes, a voz é de Gilberto Aroli, né, o Saga de Gêmeos e Cavaleiro Zodíaco aqui, né, trabalhou na Alamo, né, do Brasil e dentre outras aí. A interação entre os personagens principais e secundários, ela é bem trabalhada
e adiciona camadas à narrativa e enriquece o enredo. Um simples pedido de casamento, seguido da morte acidental numa briga de rua totalmente desnecessária, são suficientes para todo mundo entender do que se trata e para onde vai chegar toda essa história. Bom, grande parte dos motivos, né, dos dois lados da guerra estão sendo explicados logo nisso. Então, numa questão de minutos, a gente já sabe tudo, né? Tipo, o que causou o que virá logo em seguida. Lógico, a gente conhece melhor quem são os personagens mais importantes, quais são os menos importantes, e assim, mas todos eles estariam vivendo juntos intensamente essa aventura épica. A trilha sonora, incrível. Para quem gostou da trilogia clássica, a trilha sonora não deixa a desejar em nenhum momento. Ela é maravilhosa. Já fica aí essa dica para todo mundo. Aliás, lembre-se de uma coisa importante, né? A trilha sonora ela complementa, né? Ela não é uma coisa totalmente 100% nova. Algumas músicas já vieram antes. Então, se você assistiu a trilogia antiga, você vai tá entendendo o que eu tô falando. A música amplifica a emoção das cenas de batalha, dos momentos mais introspectivos, né? Alguns momentos assim de tensão, outros momentos mais de calma, né? Cria uma atmosfera envolvente, captura a essência da Terra-média, né? E você se sente como se estivesse ouvindo novamente aquela trilha clássica. Os temas e mensagens são importantes, né? A guerra dos Rohirrim, né? Ela explora temas de bravura, sacrifício, lealdade, né? A luta do Helm e seu povo para proteger Rohan contra as probabilidades reflete a resiliência e o espírito indomável dos Rohirrim. O filme também aborda a importância da liderança e das decisões difíceis, né, que vêm com o poder. De ponto forte, a gente já vê a qualidade de animação excepcional, né, com atenção nos detalhes que capturam a essência da Terra-média, aquela mistura de 2D com quase 3D, né, mas a maior parte do tempo é 2D mesmo e puro. A narrativa ela é envolvente, a história do Helm mesmo é cativante, ela é emocionalmente rica, né? A trilha sonora é imersiva demais, só que de ponto fraco, lógico, em alguns momentos o ritmo da narrativa fica meio lento, assim, então acaba tendo um problema entre as transições entre uma cena ou outra. Complexidade de personagens secundários, né? Alguns personagens podiam ser mais desenvolvidos para adicionar mais profundidade à história. Porém, em 2 horas e 15, né? Já é um negócio extenso. Podia ter sido dividido em uma minissérie de 3 episódios, 4. Mas, de conclusão, a Guerra dos Rohirrim é uma adição brilhante, incrível ao universo do Tolkien. E oferece aí aos fãs uma visão mais profunda, mais emocionante, né, da história dos Rohirrim. E com essa animação impressionante, narrativa poderosa, trilha sonora envolvente, esse filme ele captura a magia da Terra-média e oferece uma experiência cinematográfica inesquecível. Para fãs de Senhor dos Anéis e também para novos espectadores, é uma aventura que vale a pena embarcar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa impressão que eu tive, né? Uma coisa importante é lembrar que você pode entrar lá no site www.teoriageek.com.br para ver a matéria escrita ou no jumpstation.com.br também, né? Então, espero que todos sejam sempre bem-vindos aqui, né? E a gente se vê tanto na internet quanto no canal Sou Mais Pop dentro do aplicativo Sou TV. É isso aí. Eu sou o Yatá e a gente se vê. Até a próxima.